Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos aqui ao quarto encontro da Rede Temática de Juventudes do GIF. É uma alegria enorme estar com vocês e ver a rede adensando e cada vez mais, enfim, a gente conseguir, ao longo do tempo, ver a confirmação das pessoas que vêm participando da rede, encontro após encontro. Acho que isso é exatamente o que a gente mais buscava mesmo para esses primeiros encontros, né? Então, muito satisfeito do nosso lado para estarmos aqui com vocês. Então, bem-vindos, bem-vindas, né? Esse encontro a gente vai discutir, enfim, um contexto anterior, na verdade, até à luz do censo do GIF. 80% dos associados do GIF manifestaram no último censo que tem, a parte dos seus trabalhos, assim, tem vinculação com o alinhamento com políticas públicas, né? E a principal estratégia pelo qual se dá esse alinhamento com políticas públicas, com a gestão pública, se dá a partir do alinhamento, da aproximação, de uma certa sincronia, do trabalho finalístico que aquele Instituto Fundação vai desempenhar numa área qualquer, com alguma política nacional, estadual, municipal, que rege, que regulamenta, estabelece diretrizes para aquela atividade finalística que o Instituto Fundação vai trabalhar. E acho que também tendo isso em vista, buscando criar caminhos para as melhores conexões, aproximações, alinhamentos da aproximação do campo filantrópico com as políticas públicas. Hoje aqui a gente vai discutir os 7 anos aí do estabelecimento do Estatuto das Juventudes, né? Buscando aproximar esses dois, enfim, a política pública em si do nosso campo filantrópico aqui. A gente vai ter, na primeira metade, essa discussão sobre o Estatuto da Juventude, né, contando aí com as exposições da Bruna Rocha, jornalista, ativista e pesquisadora, ex-União Nacional dos Estudantes. Depois também teremos o Murilo Parrino, geógrafo, ex-secretário executivo do Conjuve, ex-assessor parlamentar da SNJ, Secretaria Nacional de Juventude, né? E o Thiago Gomes, também, né, comentando pelo Futura, Fundação Roberto Marinho, o Estatuto da Juventude. E em seguida, no segundo momento, ainda e contando com a participação de vocês, especialmente os associados do GIF, uma discussão sobre possibilidades de continuarmos nosso trabalho em rede e adensarmos o trabalho em rede, mais do que somente a partir dos encontros que nós vimos fazendo, e que foram muito saudáveis, e conseguimos alcançar esse resultado dessas confirmações dos rostos de vocês aqui nesse encontro, né? A gente vai apresentar uma pesquisa realizada para juventudes pela United Way Brasil, junto com o Boeing, né, sobre as juventudes, especificamente voltado aqui para o município de São Paulo, mas que disso também possa inspirar, em alguma medida, algum trabalho que a rede possa vir desempenhar nos próximos meses pelas juventudes, né? Mas isso também a gente vai entrar em detalhes na sequência. A rede conta com uma dupla de coordenadores, uma dupla coordenação pela Mariana Ressegue, pelo Arapiauê em Movimento, e o Marcelo Bentes pela Fundação Roberto Marinho. A Mari vai moderar a nossa atividade na conversa com os nossos convidados. Então, eu passo agora para o Marcelo. Marcelo também dá umas boas-vindas. E dizendo também que eu estou, para quem chegou e não pegou o comecinho ali, também está comigo aqui o Ricardo, coordenador de políticas públicas do GIF, e acho que a Aline, assessora de articulação do GIF, nós três aqui ajudando na condução da atividade. Então, bem-vindos, bem-vindas. Marcelo? Bom, gente, boa tarde a todos. Prazer ter vocês aqui. Eu acho que o Gustavo já falou quase tudo, mas assim, eu acho que o importante dessa nossa articulação, nós, enquanto grande parte do setor privado, né, de institutos, fundações, enfim, a nossa missão é fortalecer as políticas públicas, é buscar alternativas, esse complemento, trazer luz a
muitas coisas que são discutidas, né? O Estatuto da Juventude está aí, temos o ECA também e tantas outras políticas e ferramentas que nós podemos utilizar em benefício, sobretudo, da nossa juventude. Eu acho que todas as instituições que estão aqui, ou 90% delas, atuam com juventudes. O momento hoje é um momento delicado, enfim, por tudo que a gente já sabe, em várias instâncias, mas mais do que nunca a gente é necessário. E esse grupo, a gente vem discutindo isso, trazendo pesquisas, trazendo dados, fomentando discussões, porque mais do que nunca esse grupo é necessário para que a gente possa fortalecer o papel das juventudes, para que a gente possa continuar provendo a juventude de protagonismo e preparando cada vez mais elas para o futuro, onde elas vão assumir o país. Então, eu agradeço a presença de todos, acho que a gente vai ter uma discussão muito bacana, e é isso. Obrigado a todos. Valeu, Marcelo. Então, antes de começar aqui, só explicar um pouquinho da dinâmica, né? E repassar um pouquinho. A gente vai discutir nesse primeiro momento aqui o Estatuto da Juventude, que é o nome que a gente dá para a Lei 12.852, que, enfim, institui o Estatuto da Juventude, o Sistema Nacional de Juventude, né, enfim, e reconhece o jovem como sujeito de direitos. A gente vai fazer aqui um balanço, falar um pouco do processo, né, de construção, falar um pouco como foi a participação, que gargalos ele acarreta e que oportunidades também estão atreladas a ele, né, enfim, e com 3 perspectivas aí diferentes, né? O Murilo, que o Murilo Parrino Amantinix, é Amantinix que fala, né, Murilo? Amatnex. Sem esse ele no meio. Isso. Boa. O Murilo foi assessor parlamentar, né, no período em que o Estatuto estava em discussão no Congresso, foi grandemente, junto com a Severine Macedo, que era secretária de Juventude nessa época, foi o grande responsável por costurar a aprovação do texto no Congresso e, posteriormente, atuou como secretário executivo no Conjuve, na Secretaria Nacional de Juventude, no processo de regulamentação. O Tiago Gomes, do canal Futura, também, também faz parte do Conjuve, faz parte ainda, né, Tiago? Do Conjuve, representa ali a sociedade civil no Conjuve, cara meteórico aqui também vai estar contribuindo com um olhar mais panorâmico sobre os desafios, sobre, enfim, o que a gente precisa avançar nessa agenda e o papel da sociedade civil. E a Bruna Rocha, né, o Gustavo já apresentou, ex-diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes, participou, disputou a regulamentação, o processo de regulamentação, né? Enfim, foi uma potência aqui, vai falar com a gente também sobre esse processo. E, por fim, nossa grande coordenadora, secretária executiva do Em Movimento, no Instituto Arapiaú, Mari Rezegue, que vai estar conduzindo, liderando a discussão. E eu vou estar aqui ajudando no processo, né, compilando as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas no chat, eu vou compilar e mandar para a Mari. As inscrições também, vocês podem clicar aqui em participantes, né, o botãozinho de participantes aqui. Vocês também podem acessar aquele botãozinho raise hand, né, e aí eu vou estar também fazendo a gestão das inscrições de fala. A gente começa com um momento de exposição de 10 minutos para cada um. Primeiramente, o Murilo falando do processo, depois o Tiago, e em seguida a Bruna, né? E aí, pós esse momento de exposição inicial, a gente abre para um debate, onde a gente vai colocar as questões, enfim, num ambiente de réplica aqui
para desenrolar a discussão. Então, acho que, sem mais delongas, Mari, a palavra é sua. Obrigada, Rui, pelas belas palavras de introdução aqui. Obrigada a todo mundo pela presença. A gente está muito feliz aqui de conseguir construir essa mesa e discutir um tema tão importante quanto o Estatuto da Juventude. Agradecer nossos convidados que toparam conversar com a gente hoje. Acho que a gente sabe que a agenda online está super concorrida, né? E aí acho que agradecer Bruna, Thiago, Murilo por terem topado estar com a gente hoje para conversar sobre esse assunto e para trazer a sua perspectiva a partir, né, do que você viveu nesse momento da construção do Estatuto, para que a gente possa discutir aqui no grupo esse importante marco. A gente escolheu, né, acho que foi comentado brevemente aqui, mas a gente escolheu trazer esse assunto do Estatuto da Juventude hoje pela efeméride, né? A gente teve os 7 anos do Estatuto da Juventude completados agora no dia 5 de agosto, e a gente tem aí esse primeiro setênio, né? Essa primeira fase aí do Estatuto existindo como política pública. Acho que foi um grande ganho, né? Uma vitória das juventudes isso ter sido promulgado. E acho que vale a gente atentar muito para essa conversa e como que nós, organizações sociais da sociedade civil, podemos contribuir e colaborar com essa construção, né, do Estatuto. Acho que esse é o grande forte dessa discussão, né? Então eu queria abrir a nossa mesa com o Murilo, né? Murilo participou aí, como o Ricardo comentou, ativamente da costura, né, desse processo, e queria que ele trouxesse para a gente como que foi esse processo e essa construção da lei do ponto de vista de dentro, né? Como que foi esse processo para você, Murilo? Bom, boa tarde, obrigado, Mariana, boa tarde a cada um e a cada uma aqui hoje. Dizer que é um privilégio estar conversando com vocês aqui hoje, é uma satisfação a gente estar discutindo esse tema, em especial nesse momento, né, tão complexo, tão difícil para todos nós, para o país como um todo. E acho que nós sabemos o quanto o conjunto dos problemas sociais sempre recaem centralmente nos mais jovens, né? Então, não só pela oportunidade dos 7 anos do Estatuto da Juventude, mas pelo impacto que tudo isso que vai acontecendo com o nosso país, que vai recair centralmente sobre os jovens, a importância de a gente estar discutindo aqui hoje. Eu fiquei muito contente com o convite, até porque a gente acompanha, historicamente, um conjunto de movimentos e organizações que debatem juventude e sabemos do papel do GIF, né, que mais ou menos, digamos assim, se confunde com a história da política de juventude desde as primeiras gestões do Conselho e todo o debate conceitual que foi construído, né, da política de juventude. Então, é muito legal estar aqui hoje. Como vocês apresentaram, eu tive um papel na Secretaria Nacional de Juventude, mas eu iniciei só para contextualizar bem, para vocês entenderem, eu participei, fui eleito no Conselho Nacional de Juventude pela sociedade civil ainda em 2008. E lá eu acabei assumindo o papel de coordenar a campanha de aprovação da PEC da Juventude, né, que eu vou falar aqui rapidinho depois, agora. E dentro desse processo, a gente construiu muita relação dentro do Congresso, né, e foi os marcos aí as bases para a gente aprovar o Estatuto da Juventude. Eu vou compartilhar a tela aqui, não sei se... Aí vocês me informem se está conseguindo, se está aparecendo. Aparece para vocês? Sim, Murilo, pode seguir. Tá, então beleza. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Eu vou tentar ser rápido aqui dentro dos 10 minutos, por mais difícil que isso seja. A primeira questão, eu acho que nós precisamos ter bem nítido assim, sobre o Estatuto, é o contexto da época, né? Nós estamos falando aqui de 2013, mas de um processo que levou uma década para ser aprovado, né? Então, acho que tudo isso aqui vocês já discutem na rede, né? Toda a articulação que vocês estão fazendo, que é muito legal e a gente acompanha, mas é importante a gente ter bem nítido, né, que nós discutimos a questão do sujeito de direitos, né, havia uma disputa conceitual enorme anterior sobre isso, né, ainda uma visão muito arcaica sobre juventude. Nós vivíamos o que nós estávamos falando na época, a janela de oportunidades, que era o boom demográfico ali, o pico, né,
geracional. Nós falávamos que em 2011 nós teríamos a maior população jovem do país da história, que eram 51 milhões de brasileiros. Então, isso tinha uma dimensão enorme, né? Se não fosse, não só pela questão demográfica em si, mas também para o debate, se a gente não conseguia afirmar na época pela compreensão, né, do sujeito de direitos, a gente fazia o debate pragmático mesmo, né? Vocês estão falando de um estatuto, de uma política que atinge 25% da população brasileira, né? Então, havia esse debate muito forte na época. Havia também uma nova compreensão já sobre a importância de ir para além dos temas de educação e trabalho, que eram centralmente sempre o foco das políticas de juventude na época, né? Mas já começava a tornar mais visível pautas de outros movimentos. Então, tinha uma multiplicidade de coisas acontecendo, né? Havia, por óbvio, uma disputa conceitual muito forte na época, dentro do governo, no movimento, né? Na sociedade como um todo. Já aparecia algumas discussões sobre os jovens nem, né? Que nem estudavam, nem trabalhavam, ainda sobre uma lógica pejorativa, né? Em especial na mídia, ainda tentando compreender o que era isso, né? Uma lógica de como se esses jovens não quisessem nada, né? Não estivessem nem aí para o processo, não acessassem políticas, não estivessem dispostos a contribuir com o desenvolvimento do país. Então, mas já era um tema forte, né? E também do ponto de vista da construção das políticas, estava eclodindo ali uma série de políticas territoriais, né? Centros de referência de juventude, CUCA, CEL, Estação, né? Não é à toa que a Secretaria Nacional de Juventude, na época, criou a Estação Juventude, que era um programa para dar aporte para todas as experiências que municípios e entidades organizavam de políticas nas comunidades, nos territórios. Então, esse tema era muito forte já, né, no contexto aí, assim, digamos, de como eram as políticas naquela época, né? Uma outra questão importante também, só, né, para nós contextualizarmos, é a pauta dos movimentos naquela época, que por vezes ela é tão dinâmica que a gente acaba esquecendo alguns pontos, outros acabam se tornando ainda mais centrais hoje, né? A agenda principal que nós falávamos na época, entre o conjunto de outros temas, era o tema da mortalidade da juventude negra, né? Só para vocês terem um dado aqui para orientar o nosso debate, no ano anterior à aprovação do Estatuto, né, das 56 mil vítimas de homicídio no país, 30 mil eram jovens, a sua grande maioria negros e do sexo masculino. Isso orientava não só o país, o governo a construir o Plano Juventude Viva, mas também isso impactava toda a pauta dos movimentos juvenis, né? Não era só uma questão da juventude negra apenas, obviamente que isso era central, mas diversos movimentos especiais, aqueles que tinham um vínculo mais comunitário, territorial nas cidades, discutiam isso centralmente e isso impactava bastante, né? Era uma disputa constante dentro do governo e dentro da sociedade. Para além disso, o Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado no ano seguinte, inclusive, né, a discussão sobre recursos do PIB, né, orientação disso, os royalties do pré-sal, né, nós tivemos uma importante vitória naquela época no Congresso também, dos 75% dos recursos para a educação e 25% para a saúde, que teve uma marca importante do movimento juvenil naquela época, né? Já discutimos com força o tema do trabalho decente, né? Notem que aquele contexto era um pouco diferente, né? Inclusive, saíam notícias sobre pleno emprego no país, então nós não estávamos mais tratando somente do acesso ao emprego e de qualificação, como embora, inclusive, existia um programa chamado Pronatec, que vocês devem lembrar, que era do governo, que era, inclusive, para acelerar, né, a entrada dos jovens no mundo do trabalho, quanto, inclusive, muitos de nós discutimos a importância de deixar isso cada vez mais tarde. Mas o tema do trabalho era forte e a qualidade, né, de como os jovens ocupavam esses postos de trabalho era importante. O tema da diversidade e combate às opressões, né, o Conjuve teve sempre um papel muito importante nisso, né, a sua diversidade, a sua multiplicidade de temas, né, em traduzir isso, em certa forma, na construção das políticas. Já existiam novas demandas, novas formas de se organizar. Essa época era muito pautada pela construção das marchas, né, Marcha das Vadias, Marcha da Maconha, um conjunto de pautas e de organizações horizontais que aconteciam pela cidade, e o tema do passe livre e das tarifas de transporte,
que ganhou muito peso naquele ano, ainda anterior às grandes mobilizações, né, recuperando aí momentos históricos da juventude brasileira, como o que aconteceu em Salvador na década anterior, e em Florianópolis, e um conjunto de outras cidades. Né? Então, vocês estão me escutando? Sim, pode seguir. Beleza. De um modo geral, né, daí nós tínhamos os marcos legais da juventude, para falar aqui rapidamente. Teve uma lei, né, em 2005, que criou a Secretaria, o Conjuve e o Projovem. Ainda naquela época era muito forte essa relação educação-trabalho, né, naquele momento, em 2005. E nessa época, né, a Câmara tinha criado uma comissão especial que protocolou, né, o Estatuto da Juventude, um PL, e o Plano Nacional da Juventude, né, juntamente, né, nessa mesma época, e um pouquinho antes havia uma proposta de inclusão de juventude na Constituição, que era a chamada PEC da Juventude. E então isso aí, né, nós estamos falando de 2003, 2004, 2005, uma época muito forte de articulação, de novo momento aí de discussão de direitos sociais, onde isso ganhou muita força e começou a tramitar no Congresso também. A PEC da Juventude, né, representou a primeira desses itens que foi aprovado, que incluiu juventude na Constituição Federal. Ela tinha sido, né, em 2008, nós tivemos uma grande primeira Conferência Nacional de Juventude, né, que mobilizou muita gente, e a aprovação da PEC foi uma pauta importante, uma resolução importante. Disso saiu uma campanha grande do Conselho Nacional de Juventude, para em 2010 ser promulgada. Aí alguns detalhes que são interessantes disso aí. Ela ainda foi inscrita em 2003 num contexto muito simplista, né? Ela incluía no artigo 227, que falava do dever da família, da sociedade, do Estado, falava de criança e adolescente, incluiu ao jovem. Nessa época, em 2010, né, durante esse processo de tramitação já final, nós éramos muito críticos da forma como estava escrito o texto, né, e onde estava colocado. Mas isso era um debate interno dentro dos movimentos na época sobre o que fazer, né, sobre isso. Nós vamos incluir isso, que conceitualmente não é a melhor das questões, ou vamos pedir para rever essa questão, vamos tentar construir um novo texto, começar do zero, mas de forma uníssona, todo mundo achava que o mais importante naquele momento era dar visibilidade ao tema, né? Não era o melhor espaço dentro da Constituição que deveria ser, ainda era uma lógica protetiva, né? Então não era uma lógica tão emancipatória como nós acreditávamos, mas a gente achava importante, inclusive porque colocava a previsão de existir um estatuto e um plano para o país, né? Então, sobre juventude. Então, isso está previsto na Constituição. Né? A ideia de que o país precisa ter um estatuto para assegurar os direitos e um plano decenal para organizar o conjunto das políticas. Então, isso tem previsão na Constituição Federal. Então, a PEC foi um grande momento de mobilização. 2010 era um ano eleitoral. Na época, logo depois da aprovação, nós estávamos, os movimentos juvenis, em materiais de campanha de tudo que é senador que estava concorrendo no seu estado, tudo que era candidato a governador, deputado, porque era um primeiro momento de afirmação do tema, uma primeira conquista, né, e foi muito bacana, né, como base inicial. Logo depois, nós tivemos o processo do Estatuto ganhando força em 2013, né, um pouquinho antes. Eu vou aqui colocar, na época, como era a tramitação, né, para vocês terem uma ideia. Ele foi protocolado em 2004. Em 2008, nós tivemos uma grande conferência de juventude, com novos conceitos aparecendo, novas demandas. Em 2009, teve o relatório dentro da Câmara, que substituiu muita coisa do texto original. Em 2011, aí já no governo da presidenta Dilma, ele foi aprovado no plenário da Câmara, também, é importante dizer, com muita discussão. Assim, não era o melhor texto ainda. E o governo, inclusive, estava debatendo, o Conjuve estava debatendo, a gente pensava em um novo texto, aprimorar algumas questões, mas nós tivemos, o que hoje eu acho é oportuno, na época o presidente da Câmara, que era do partido da presidenta, eles estavam em conflito sobre a pauta do Congresso, né? E, oportunamente,
como o relatório já havia sido aprovado 2 anos antes, ele estava lá na ordem do dia, entrava, saía, né, e nunca era apreciado. E aí houve uma manobra ali de parlamentar de colocar na mesa e aprovar mesmo assim, inclusive para dar uma chacoalhada no governo. Então, o texto, quando foi aprovado na Câmara, não tinha um parecer de aprovação do governo de forma imediata. Nós estávamos refletindo sobre o texto e tal, e houve meio que um atropelo, né? E, inclusive, não houve uma grande mobilização naquela época do movimento juvenil, né? Um atropelo pelos próprios parlamentares para fazer o texto andar e ir logo para o Senado. Aí, no Senado, a gente fez uma discussão. Nós tivemos em 2011 ainda a segunda conferência de juventude, né, e pudemos ter tempo, inclusive no Senado, de poder aprovar um texto que substituía tudo isso. Né? Ele recuperava algumas coisas que já haviam sido formuladas, mas ele dava uma encorpada e atualizava um conjunto de questões, trazia novos benefícios. Atente uma questão importante aqui, né? Em abril de 2013 ainda não existiam as grandes mobilizações de juventude, mas fato é que elas já haviam iniciado. Eu lembro que em Porto Alegre, né, inclusive as mobilizações contra o aumento das tarifas já aconteciam, mas ainda não havia um movimento eclodindo nacionalmente, como foi em junho. Então, o Senado aprovou o texto em 2013, em abril, né, foi uma ampla mobilização ali na época, mais centralmente dos movimentos juvenis, e ele foi para a Câmara. Em junho, né, aconteceu, né, a eclosão Murilo, daquelas... Oi? Murilo, rapidinho, só para falar, só que tem mais um minutinho, se você conseguir concluir, para a gente seguir nas Claro. falas. Em julho, houve em junho houve as mobilizações, houve toda aquela eclosão de temas, e isso estava na pauta do governo, né, do Congresso, e entrou casualmente, né, a agilidade disso como uma das respostas do governo e do Congresso às mobilizações dos jovens. Então, em 2013, ali, oportunamente, o tema já estava mais acumulado e pôde ser uma das respostas das mobilizações na época. Então, centralmente, assim, o que pautou naquela época foi que nós já tínhamos um bom acúmulo do processo na época e conseguimos organizar essa parte de aprovação. O que, na verdade, né, só abriu, né, um momento, porque toda a construção para a regulamentação do que tinha no Estatuto, o Estatuto tinha um conjunto de novos direitos que não eram previstos na Constituição, né, mas ele trazia coisas novas que era o calor da discussão na época, que era o tema da meia entrada, o tema da gratuidade para jovens de baixa renda e o novo sistema. Né? E aí, para isso, o governo criou o Comitê Interministerial da Política de Juventude, que na época era um instrumento novo, que organizava os ministérios na época para poder fazer esse texto. Então, esse comitê que foi o que organizou aí todo o processo de regulamentação. Tem muita história e dinâmica sobre a aprovação desses itens na época, que eu acho que a gente pode continuar conversando aqui mais especificamente sobre muitos deles. Né? Mas é muito interessante que nós passamos aqui, e aí, só para mostrar para vocês qual era o contexto na época que se discutiam e o retorno que a gente tinha na época da aprovação do Estatuto. Né? As frases que a gente mais ouvia era: não existe almoço grátis, né? Então, quem vai pagar esses novos benefícios que o Estatuto está criando? Né? O sistema não dá conta da gente ter mais direitos para a juventude. Né? Já foi uma dificuldade construir os benefícios do Estatuto do Idoso, por exemplo, então o sistema não dá conta de ter mais direitos. Né? Havia ainda aqueles que achavam, bom, nós aprovamos um estatuto para dar direitos para os jovens, então agora nós vamos reforçar os deveres, vamos reduzir a maioridade penal. Né? Então, isso criava, inclusive, nós ficávamos indignados na época, né? Um debate rasteiro, né? De que isso fazia parte de um complemento de coisas que o Estado poderia, inclusive, cobrar mais dos jovens. A discussão que todo mundo vai ter um estatuto agora, né? Por que criar um estatuto para uma galera enorme, né? Que está bem de vida, assim, digamos, aos olhos gerais, né? Está saudável aos olhos gerais da população. E que isso seriam apenas boas intenções no papel, né? A importância de você, na época, criar mecanismos para poder fazer com que ele fosse cumprido de fato. De um modo geral, Ricardo, eu não quero
atravancar mais, mas eu deixo aí para a gente discutir nas próximas falas quais são as questões aí, a partir das opiniões do pessoal, que ainda falta a gente aprimorar sobre o Estatuto. Mas sobre a sua tramitação na época, esse era o centro, né? Muita dificuldade em afirmar os direitos, uma disputa conceitual enorme, uma ampla disputa, inclusive dentro do movimento juvenil, né? Esse tema da meia entrada ganhou a superproporção na época, né? Inclusive sobre se ele haveria de ser somente para estudantes, para toda a juventude. A inclusão como resposta disso pelo governo da categoria dos jovens de baixa renda, né? Que aí houve uma série de dinâmicas que a gente teve que construir na época, inclusive na regulamentação, que eu deixo aí para a gente discutir mais para frente. Obrigado. Obrigada a você, Murilo. Obrigada aí pela explanação. Acho que foi bem elucidativa, né? Eu acho que realmente o Estatuto inaugura, né, esse processo do jovem como sujeito de direitos mesmo, com uma série de, né, tem 8 princípios, 11 diretrizes. Acho que é legal a gente discutir mais para frente um pouco disso. Mas vou abrir agora para o Thiago, né, contar um pouco aí do olhar dele desse processo, né? Acho que o Thiago já foi apresentado, mas trabalha no Canal Futura e também hoje em dia tem uma cadeira no Conjuve, então está bem por dentro desse processo. E aí, Thiago, eu queria que você também trouxesse na sua fala como você acha que a sociedade civil pode contribuir com esse processo que foi criado pelo Estatuto, né? Que eu acho que é isso também que é bem importante da gente trazer aqui. Vai lá, Thiago. Maravilha. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer o convite. Obrigado, Mariana, Ricardo, o próprio Marcelo que mediou essa minha participação aqui hoje. Parabenizar o Murilo pela apresentação e pelo contexto, por estar ali ativamente ali no processo decisório. Vou me apresentar rapidamente, só para, né, quem é Thiago, para além do futuro, o que me precede a minha entrada no futuro. Meu nome é Thiago Gomes, sou goiano, do pé rachado, comedor de pequi e amante de moda sertaneja, é importante dizer isso. Moro no Rio há 15 anos, fui presidente do Conselho Estadual de Juventude, sou membro do Conselho Nacional de Juventude. Minha passagem no poder público, eu contribuí com a rede dos pontos de cultura, contribuí com um projeto chamado Bibliotecas Parque, onde fizemos um em Manguinhos, uma Rocinha e reinauguramos um no centro. Convido a todos que vierem ao Rio de Janeiro para conhecer as Bibliotecas Parque, principalmente as de Manguinho e da Rocinha, e a do centro também é muito bonita. E fui idealizador e gestor de um programa chamado Favela Criativa, focado em jovens de território popular, que é de onde eu venho e de onde vem a minha militância, né? Focado em juventude de origem popular, em especial juventude de favela. No Canal Futura, lidero alguns projetos com foco em juventudes. E aí, Mari, tentando te responder e provocar um pouco aqui assim, a reflexão, primeiro que o Estatuto, sem dúvida nenhuma, é um grande marco, né? Não há a menor dúvida disso, que é uma grande conquista. Isso é um ponto que está dado. Através do Estatuto, a gente tem hoje, pelo país, vários conselhos estaduais de juventude, você tem aí várias coordenadorias municipais de juventude, mas a grande provocação que eu tenho feito, e tenho levantado isso inclusive no Conjuve, é que nós precisamos, embora o contexto seja muito difícil, ter como bandeira um Fundo Nacional de Juventude. Né? Eu sempre digo que não existe política pública sem recurso público. É preciso ter recurso público que a gente, de fato, faça uma política pública em escala abrangente. Então, acho que essa grande pauta que eu tenho tentado levantar, não só no Conjuve, mas aqui no próprio Conjuerge, aqui já tem uns quase 10 anos que tramita o Fundo Estadual de Juventude no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma fala que eu quero pontuar, assim. Precisamos de um Fundo Nacional de Juventude. E se a gente consegue, né, fazer com que ele exista, naturalmente isso pode ganhar escala nos estados e nos municípios. E aí eu acho que o papel de uma rede tão poderosa como o GIF, para além dos projetos que ela faz com seus associados, é justamente o trabalho de advocacy. Uma rede poderosa como essa pode ter um trabalho sensacional de advocacy junto aos parlamentares, junto a outros entes da federação, para que a gente, de fato, coloque esta pauta, coloque isso na pauta. Precisamos de um Fundo Nacional de Juventude, precisamos de fundos estaduais de juventude. Eu acho que é um pouco nesse lugar a minha fala, assim. Acho que, por mais que a gente tenha avançado, e aí o Murilo falou bem, o ID Jovem é uma grande conquista.
uma conquista inspirada no próprio Estatuto da Juventude, onde ele consegue aí, para jovens de origem popular, né, que tem lá o cadastro no NID, ou seja, que está inscrito no cadastro único, ou seja, jovens de origem popular têm meia entrada em eventos esportivos e culturais. Isso é um grande benefício. Mas, para além disso, o que nós temos de fato hoje de política pública com foco em juventudes, feito pela Secretaria Nacional de Juventude? Né? Enfim, acho que eu estou participando do conselho e, sinceramente, nós temos um vácuo enorme, não só na Secretaria, né? Enfim, no governo como um todo, mas a Secretaria, em especial, a Secretaria Nacional de Juventude, não tem e não apresentou nenhum tipo de política no momento. Não visualizo nada muito efetivo dali. Então, quem tem que pautar somos nós. Por mais que esse governo seja um governo difícil de dialogar, quase impossível de construir, cabe à rede, cabe à força que nós temos enquanto rede, de pressionar e colocar isso em pauta. Acho que a provocação que eu faço é muito nesse lugar. Temos que ter aí sei que é um momento difícil, mas lutar por um Fundo Nacional de Juventude é uma bandeira pertinente, e nós, como GIF, eu acho que tá aí um trabalho de advocacy importante para a gente ter como bandeira. Ótimo, Thiago, obrigada. Acho que realmente é uma boa provocação. Até fazendo um pouco o link da sua fala com a do Murilo, eu acho que boa parte do que o Murilo trouxe de contexto daquela época ainda é uma discussão que a gente tem muito presente, né? Assim, genocídio da juventude negra, as políticas para educação e trabalho são coisas que se estenderam no tempo numa discussão que ainda não foi resolvida, né? Porque a gente ainda tem muitas questões e aí agora a gente ainda tem a pandemia, né? Que bem trouxe o Murilo, a pandemia ainda agrava uma série de questões, né? A gente apresentou aqui Juventudes e a Pandemia, a pesquisa que a gente fez junto com a Marisa, que está aqui, né? Da Rede de Conhecimento Social, com a Fundação Roberto Marinho. Então, a gente sabe que a gente tem um contexto muito crítico e a gente vai precisar ser muito ativo para resolver, né, o tamanho do problema que a gente está inserido junto com as juventudes e poder dar caminhos para que as juventudes possam ser potencializadas, né? E aí, fazendo esse link, né, queria abrir aqui para a Bruna, que também, né, participou ativamente desse processo da promulgação, e pedir para a Bruna trazer um pouco também de como foi o processo de disputa política mesmo nessa regulamentação, né? A gente sempre sabe que tem questões aí que permeiam essas construções, ouvir um pouco disso, e como é que foi também ser uma mulher nesse contexto, né? Que eu acho que também a gente está aqui discutindo, né? Equidade racial, de gênero, como é que também foi esse processo para você. Bruna, vai lá. Bom, olá, Mariana. Quero agradecer ao Ricardo e ao GIF, né, pelo convite. 10 minutos é bem pouquinho, né? Eu vou tentar ser sintética até, vou ligar meu cronômetro aqui. Mas, assim, queria me apresentar também, dizer de onde eu falo, né? De fato, eu fui diretora de mulheres da UNE, fui secretária de mulheres do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer. Estive na construção da terceira Conferência Nacional de Juventude, eu não estava lá na promulgação, sou muito jovem, gente, para isso, nessa época eu estava fazendo outra coisa, eu não estava lá na promulgação do Estatuto, mas de algum modo sou herdeira dessa geração, cuja efervescência do debate de juventude provocou, né, na política, no cenário nacional, no cenário federal. Então, de algum modo, eu sou herdeira dessa geração e participei ativamente da construção da terceira Conferência Nacional de Juventude, que, de algum modo, quero salvar aí o Murilo, acho que ele trouxe um histórico importante. Naquele momento, em 2016, na terceira Conferência Nacional de Juventude, né, a gente estava exatamente num momento de balanço e de sofisticar o olhar sobre a política pública de juventude. Então, eu sou dessa geração, né? Da geração que, de algum modo, colheu frutos de uma renovação no campo das políticas e dos direitos para a população negra e para a juventude. E aí falo enquanto mulher nordestina negra, e que estávamos ali querendo avançar, né? Ok, temos esses dispositivos, temos esses equipamentos, mas de que maneira a gente consegue, de fato, apontar para frente, a partir do que a gente já conquistou. Mas, ainda dentro da minha apresentação, dizer que nessa minha trajetória, eu construí o 7º Encontro de Mulheres Estudantes da UNE, que foi uma experiência
bem interessante e muito importante para a minha vida, um encontro que teve de Benedita da Silva a Marielle Franco. Mais de 4.000 jovens feministas, foi o maior encontro de jovens feministas do Brasil, assim, foi uma geração muito potente em que a gente já fazia uma discussão de transversalizar, né, a questão das mulheres jovens, com uma discussão mais geral sobre Estado, sobre política, sobre participação. E em seguida, logo depois do M, teve a experiência da construção da terceira conferência, que eu acho que foi um laboratório de novas formas, né, de mudar o Brasil, de novas formas de pensar a política de juventude. Uma conferência com várias conferências livres, um formato inovador, propostas virtuais, né, tinha uma plataforma virtual de elaboração de propostas. Então, de fato, foi um laboratório super interessante para nós pensarmos nessas múltiplas potências, partindo de uma compreensão de que a juventude já faz transformação social a todo momento, nas suas próprias vidas, nos seus próprios territórios. Então, o papel do poder público é, sobretudo, potencializar, e da sociedade civil, né, organizada, das empresas, é, sobretudo, potencializar o que já está ali, né, de algum modo latente naqueles territórios. Eu pensei em minha fala aqui, então, assim, hoje eu me formei, eu estou em outro momento da vida, hoje eu sou jornalista, venho idealizando e coordenando uma iniciativa chamada Semiótica Antirracista. Eu sou mestre em comunicação e culturas contemporâneas pela UFBA e venho coordenando esse projeto em que a gente tem pensado a questão do campo simbólico da linguagem em uma perspectiva antirracista, e atualmente sou assessora de comunicação do programa Corra Pro Abraço, que é um programa de redução de danos aqui do governo do estado da Bahia. Então, a partir deste lugar que eu falo, né, que é atravessado por essa experiência de pensar a política de juventude, de propor, de ajudar a construir a terceira conferência, de ter sido do movimento estudantil, mas de estar nesse lugar aqui de uma jovem adulta que também tenta se consolidar no mundo do trabalho e disputar um espaço também no campo da comunicação, no campo da ciência, né, da academia. Então, dentro desse meu lugar híbrido, e que também, ao mesmo tempo, sou nordestina, mulher, negra, periférica, eu pensei numa fala em que eu apresento um pouco de um diagnóstico, né, do que eu tenho sobre estatuto, política pública de juventude, e também apresento o que é que eu acho que pode ser feito, que eu acho que foi essa provocação feita para mim com relação ao grupo de vocês, né? O que é que eu acho que a sociedade civil, as empresas, as instituições podem fazer dentro desse diagnóstico. Bom, o primeiro diagnóstico é que boa parte do estigma com a juventude brasileira é um estigma com a cor e a origem dessa juventude. Não é qualquer juventude brasileira, não é qualquer juventude que é estrangulada, violentada e assassinada no Brasil. É uma juventude que tem cor. Então, quando se pensa uma negligência, mesmo uma política de violência estruturalmente violenta, se está cortando um caule pela sua raiz. Assim. Se está parte fundamental estratégica do que a gente entende como genocídio do povo preto, que é um genocídio herança colonial que o Brasil, o Estado brasileiro, infelizmente, ainda organiza. Eu acho que é importante a gente compreender que na nossa jovem democracia e incipiente política de participação, todos os dispositivos, eles estão em disputa. Então, como bem o Thiago falou, foi um avanço, como o Murilo explicou ali, foi um avanço proveniente de luta, né? Não foi dado, não foi emprestado, foi conquistado, mas mesmo esses avanços, eles estão em disputa, permanentemente em disputa. Porque, justamente, nossos equipamentos, nossos mecanismos democráticos ainda são muito frágeis num país que era escravocrata até anteontem, né? Então, e que ainda lida com o cenário demográfico da escravidão, né? Colocado a partir de uma desigualdade abissal de raça, territorial, que até hoje se propaga. Então, olhando para esse cenário, em que esse dispositivo ele ainda está em disputa, eu acho que a sociedade precisa compreender de que maneira esse dispositivo orienta, mas também não enrijece a nossa atuação.
tem coisa que não está no estatuto. Eu acho o estatuto muito bom, embora poderia ser melhor, né? Não tem, precisava ter ali um combate ao genocídio da juventude negra, embora seja forte para o Estado falar isso, mas a gente quer lutar por um Estado que admita essa contradição nos seus dispositivos legais. Precisamos parar, diminuir a mortalidade de jovens negros. Então, quando você vai para o item do direito à segurança pública e ao sistema de justiça, a gente tem isso ali ainda muito tímido. Então, a gente entendendo que, por exemplo, a própria política de juventude, ela entra num paradoxo de concepção etária. Um paradoxo de concepção etária. Nós, jovens e ex-jovens, estávamos ali disputando o lugar de juventude enquanto cidadão. Não enquanto algo que ainda vai vir a ser, mas enquanto algo que é agora, que quer emprego qualificado agora, que quer participação política agora, quer decidir os rumos agora. Não que vai ser preparado para um algo, né? É uma juventude que quer viver, que tem urgências, e essas urgências elas atravessam múltiplas dimensões da vida, e que eu acho que nesse sentido o Estatuto inova, assim, trazendo já para o que eu acho que o Estatuto aponta, e que eu acho que o GIF e todas as iniciativas aí da iniciativa privada, da sociedade civil de modo geral, deve se apropriar, porque assim, diante de uma violência estrutural, eu acho que nenhum setor, organização, grupo, aglomeração sozinho consegue resolver o problema estrutural da maioria da juventude brasileira, ter um déficit educacional, viver em situações de insalubridade, muitas vezes viver sem saneamento, viver sem acesso a direitos básicos. Como é que a gente resolve, sem conseguir resolver um problema de longo prazo com ações a curto prazo? Eu acredito que, inclusive, dentro do Estatuto, a questão do acesso à comunicação, do direito à comunicação, inclusive é o primeiro dispositivo legal que vai falar de direito à comunicação, eu acho que pode ser uma via interessante, puxando sardinha para o meu campo. Eu lido com população em situação de extrema vulnerabilidade, jovens, inclusive, aqui em Salvador, que quando a gente bota uma câmera na mão, sabe? Bota uma música de Racionais para tocar e uma câmera, uma D45 na mão de um moleque desses, tem uma capacidade de oxigenação, né, daquele cidadão, que às vezes é muito mais forte do que um projeto na escola que vai durar o ano todo. Então, eu acho que realmente a dimensão do investimento em tecnologia, em acesso a bens culturais e acesso à comunicação, pode ser uma via aí de pular etapas enquanto a gente não resolve, né, toda a reparação histórica de 500 anos, já que a gente não vai ter 500 anos, né, Ricardo e Mariana, a gente não tem esse tempo para corrigir tudo. O que é que a gente consegue fazer em 5, em meses e tal? Eu acho que o caminho da cultura e da comunicação pode ser uma boa potência. Obrigada, Bruna. Maravilhosa a sua fala. E é a mais organizada, até pôs o cronômetro aí, né? Apitou sozinho. Obrigada mesmo. Acho que muito do que você trouxe reflete muito do que a gente tem discutido aqui, exato, né? Acho que a gente tem uma reparação histórica para fazer, né? A gente tem uma cidade extremamente desigual, e isso está super refletido nos dados de qualquer pesquisa que a gente apresente aqui, e a gente realmente fala muito sobre isso, sobre a urgência de uma ação coordenada, né? A gente não tem o tempo do mundo para esperar isso ser feito, a gente realmente precisa conseguir fazer isso de forma rápida. E a gente fala muito também da potência das juventudes, que nem você trouxe, né? A gente sabe que os dados são preocupantes, mas a gente tem uma potência gigantesca aí, do boom demográfico e de tudo que a gente experiencia quando está em contato com as juventudes, que a gente precisa dar vazão, né? Então, acho que as falas foram ótimas aqui de início, e agora a gente abre o espaço para a gente realmente trocar aqui, né? A gente tem um espaço de perguntas. Como o Ricardo disse no começo, se quem quiser perguntar puder levantar a mãozinha e a gente organizar aqui as perguntas, acho que fica mais fácil dos palestrantes irem respondendo, né? Os debatedores. Então, vamos abrir o espaço de perguntas. Quem quiser começar, só levantar a mãozinha. Acho que eu vou roubar um pouquinho, porque
Porque, aí um pouco na fala da Bruna, né, fala uma coisa que eu sempre lembro que o Hugo falou isso lá nosso primeiro encontro, né, foi uma coisa da fala do Hugo, né, que tem uma coisa da experiência, né, ele falou, nem tudo é só educação e renda, né, ele falou, olha, muita coisa, assim, boa parte do que eu posso contabilizar na minha trajetória foi a experiência, né? Possibilitar uma experiência, né? Enfim, acho que eu conecto um pouco com o que a Bruna falou. Olha, você coloca a câmera, você dá um acesso à tecnologia aqui, isso já libera uma energia muito forte. E, por outro lado, também a gente vê que também, se a gente não assegurar uma renda também fica difícil de equilibrar. E uma pergunta muito nesse momento para a Bruna e para o Thiago, que falou também, fez essa provocação de como a gente garante o recurso para a política pública, né? Como a gente equilibra, né? Como vocês visualizam, né? O equilíbrio, talvez um pouco da experiência que o Thiago teve do poder público, a experiência que a Bruna tem também trabalhando com o poder público, se vocês observam, né, como fazer esse equilíbrio, girando os pratos, enfim, para garantir um pouco desse equilíbrio, acesso às experiências, né, e também garantir aí os recursos, né. Legal. Quer começar, Bruno? Agora a gente inverte a ordem. A gente vai respondendo assim no bate-bola, então, né? Sim. Olha, eu como uma boa capricorniana, eu penso geração de renda atravessando tudo. Então, quando eu penso na questão da comunicação e da tecnologia, do ponto de vista profissionalizante, pensando cadeia produtiva. Claro que existem diversos formatos, metodologias para pensar isso. No Corra, por exemplo, os jovens que integram as turmas, que são inclusive turmas que trabalham nesse sentido de cursos de formação audiovisual, eles recebem uma bolsa. Então, obviamente, a gente tem que pensar essa dimensão, às vezes, mais emergente, né, ou mais emergencial, mas também pensar que essa dimensão da experiência, eles precisam pensar, porque aí, quando você fala da dimensão da experiência, diz respeito a um lugar subjetivo muito importante, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente tem um entendimento muito ultrapassado de que o jovem que entra no tráfico é aquele que passa fome. Nem sempre. Nem sempre o jovem que entra no crime, por exemplo, é o jovem que está na situação de mais extrema vulnerabilidade. E nem sempre ele está indo ali para sobreviver apenas. Ele está indo muitas vezes em busca de um espaço de poder, de um lugar de pertencimento. Então, trabalhar a capacidade de imaginação é também produção de vida, é produção de saúde mental, é produção de permanência desse jovem. Tem a questão do Fundo Nacional que o Thiago apresentou. Eu acho que as iniciativas também têm que pensar sempre que a gente trabalhar com populações em situações de vulnerabilidade, tem que pensar em como viabilizar, porque as pessoas não têm, a priori, condições de chegar, de mobilidade, de alimentação. Então, isso aí, para mim, eu acho que já é um pressuposto básico, mas compreender também que esses lugares de formação, eles precisam inserir esses jovens também no mercado de trabalho, né? E tinha algo que eu estava falando com relação que eu acabei não concluindo o meu pensamento, quando eu falei assim, que está em disputa a própria concepção de juventude, o paradoxo etário, é que enquanto a gente afirma que juventude é um segmento que é digno e de direitos, porque tem singularidades e especificidades, vai ter muita gente que vai pegar essa categoria para manter o paradigma paternalista, né? Então, uma outra coisa importante é pensar quais são as gramáticas e as metodologias que a gente utiliza nessas políticas para a juventude. Porque se você chega com um ar professoral de que você tem um conhecimento que eles não têm, a juventude olha para você assim e fala, valeu, tio, tchau, sabe? Então, assim, aí retoma de novo o debate da comunicação. Não só a comunicação de que vai tirar foto da ação e dizer que foi bonita, postar na rede social, mas qual é a linguagem?
que cada instituição dessa chega na periferia para conversar com esses jovens? Esses jovens, eles querem ser escutados, eles têm trajetória, eles têm repertório, muita perspicácia. Então, é muito esse lugar de troca também que eu acho que é potente, no sentido de lidar com política pública de juventude e tal. Ótimo, Bruna, obrigada. Tiago, quer pegar a palavra para responder também? Uau, vamos lá. Deixa eu pensar aqui para ver se eu consigo ser sintético. Primeiro, tem uma questão que a Bruna falou que é muito cara, né? Que é a questão de que juventude nós estamos falando, né, Bruna? E aí tem uma questão da narrativa, né? Toda narrativa, né? As narrativas são espaços de disputa de poder. Tem uma narrativa muito perversa sobre favela, e principalmente sobre juventude de favela. Se a gente pegar aqui rapidamente, eu vou falar um pouco sobre isso, se a gente pegar aqui e pensar aqui em 4, 5 filmes de favela, o que retratam esse lugar. Cidade de Deus, Maré Nossa História de Amor, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, a juventude de favela, principalmente jovem preto, ele vai ocupar 3 espaços. Ou ele é, ou ele foi, ou ele será marginal. Então, esse tipo de narrativa constrói uma imagem simbólica muito perversa dessa juventude, né? E essa simbologia vai para o campo do real. No jornalismo, isso é ainda mais perverso ainda, né? Tem umas manchetes aqui que eu sempre, quando falo para jornalistas, eu sempre digo, pelo amor de Deus, não façam esse tipo de manchete. Tiros no Vidigal não deixam moradores do Leblon dormir. Tiros na Rocinha apavoram moradores de São Conrado. Pessoal, as pessoas que estão na Rocinha e as pessoas que estão no Vidigal, o fato de morar na favela não significa que a pessoa não é surda, não significa que a pessoa não vai ter crise de pânico. Então, assim, tem uma maneira como essa juventude e essa população é narrada que é muito perversa. Né? Acho que primeiro eu queria pontuar isso. E aí, pontuar a questão da política pública, de como a gente pode, de alguma maneira, inserir nesse lugar. Quando eu estava à frente da favela criativa, nós tínhamos 3 eixos da favela criativa. Um eixo de qualificação no campo da gestão, né? Por exemplo, a figura que faz o baile da Gaiola, que antigamente fazia o baile da Chatuba, ele faz um dos maiores bailes funk do Rio de Janeiro. Esse é um mega produtor. Mas para ele acessar recurso público, ele tem que falar uma linguagem que é a linguagem da classe média, que é justificativa, objetivo, planilha orçamentária. E aí esse cara que faz o maior baile do Rio de Janeiro não sabe escrever objetivo e justificativo do baile que ele faz. Mas eu dizia para ele, Biano, você tem que acessar esse recurso, porque esse recurso é um direito teu. Então, sinto muito, amigo, a linguagem é essa, nós vamos ter que fazer vários cursos para que essa galera seja inserida nesse mecanismo. Então, tinha um eixo nosso que era de gestão de projetos. Um outro eixo que era a qualificação artística. A gente estava falando de projeto de cultura. Eu dizia, temos que bater palma para o Teatro da Laje no Complexo da Penha, não porque é da Penha, mas porque é bom artisticamente. E para ser bom artisticamente, tem que ter qualificação. Então, nós tínhamos os melhores professores de teatro, de dança, de música, fazendo curso em mais de 50 favelas no Rio de Janeiro. E o terceiro eixo era o eixo do fomento. Não se faz nada sem dinheiro. É preciso ter dinheiro na ponta. Né? E aí, esse conjunto de eixos talvez possibilitasse, a gente queria, é o seguinte, esse jovem de favela tem uma estratégia de sobrevivência. O cara tá vendendo o almoço para comprar a janta. Como é que você tira a figura de uma experiência que é estratégia de sobrevivência para projeto de vida, que é o que a classe média tem? A classe média faz faculdade, faz ensino básico, ensino médio, faculdade, vira trainee no estágio que ele entrou e depois ele está no mercado de trabalho. Esse é o projeto de vida da classe média. Favela esquece. Assim, é outro processo. E a Bruna foi muito feliz quando ela diz, né, não necessariamente a pessoa que entra no tráfico é uma questão de renda. É uma questão de status, é uma questão de pegar as meninas da favela, é uma questão de tirar onda no baile funk para fuzionar, né? Enfim. Então tem muita questão, são várias questões nesse pacote que a gente precisa pensar e refletir e reforçar. A questão da experiência que o Hugo tanto fala, que a Bruna também citou, por isso eu sempre bato pé, distribuir oportunidades, mas o recurso é importante. E parar de pensar no jovem como atendido, mas como protagonista nos nossos processos, dentro das nossas instituições. A gente não pode olhar para o jovem só como atendido, ele tem que olhar como protagonista. Como é que a gente cria processos para que esse jovem seja protagonista e não só atendido por nós, mas parceiro, né, da gente. Acho que eu falei muito, né, Mariana? Não, tranquilo, Thiago. Acho que
A fala tanto sua e da Bruna me lembrou também uma fala que a gente teve aqui na segunda reunião da RT, da Monique Evry, né, que ela estava aqui conosco, ela trouxe um pouco essa visão, né, que a gente caminhou para um jovem sujeito de direito e a gente está voltando para uma questão de sobrevivência, né, ela trouxe bem claro isso e acho que a pandemia agravou esse processo. Mas ficou muito o que vocês falaram ressoou muito em mim essa questão, né? Como que a gente olha agora para retomar essa questão do sujeito de direitos e ainda levar mais à frente, né? Como é que a gente consegue realmente a implementação do que a princípio o estatuto garantiu e até a melhora, como disse a Bruna, de alguns pontos que não estão contemplados lá. Eu vou abrir para a Tatiane, que pediu para fazer uma pergunta. Tatiane, pode pegar a palavra. Boa tarde, gente. Então, me apresentando rapidamente, eu sou a Tatiane, trabalho como líder do programa Juventudes na Fundação FEAC, que fica em Campinas, São Paulo, né? Estado de São Paulo, município de Campinas. Acho que tudo que foi dito faz muito eco, né? Dentro do programa que atuo, tanto na minha vida pessoalmente, quanto no programa que eu atuo. A Amanda, que trabalha comigo, está aqui também, participando da reunião, e são reflexões que a gente tem feito. Aí eu acho que, só trazendo um contexto para a pergunta que eu tenho, esse ano, como é ano de eleições municipais, né? Então, os municípios estão aí começando a ficar acalorados nesse cenário. Enquanto Fundação FEAC, a gente pensou como estratégia de fazer uma carta de recomendações aos candidatos a prefeito aqui do município. E aí a gente tem uma pauta de juventude dentro dessa carta, né? E a gente tem o Conselho de Juventudes aqui em Campinas. Ele é um conselho que é deliberativo, mas uma questão, coloco isso em pauta até para entender outros cenários, porque tanto em Campinas como em outros cenários que a gente tem permeado, a gente fala muito da participação juvenil, de todas essas questões. Nos projetos que a gente tem aqui em Campinas, a gente trabalha muito que os projetos sejam autogeridos pelos jovens, que não seja para o jovem, né, mas que o jovem possa estar tocando. A gente tem proximidade com os coletivos e tudo isso. Mas o que a gente tem visto é que, por exemplo, no Conselho de Juventudes, aqui no nível municipal, grande parte não são jovens. Grande parte dos conselheiros são mais velhos, são, assim, jovens tipo eu, assim, mais de 30. E a gente fala muito dessa participação, mas quando a gente pensa espaço de poder e tanto nos conselhos quanto outros espaços, dentro das organizações, a gente tem um braço aqui de trabalhar também dentro das organizações para que os jovens possam compartilhar esses espaços de poder. De fato, os jovens ainda não estão, a gente fica muito nesse diálogo, mas os jovens não estão dentro desse cenário, né? A gente meio que uma dicotomia, assim, né? Um pouco a gente fala muito dessa participação e da importância dele estar, mas nesses espaços de poder ele ainda não está de maneira integral, né? Então, por exemplo, no conselho aqui, a gente conseguiu fazer uma mobilização dentro do programa e conseguimos inserir 3 jovens. Então, praticamente são esses 3, os outros não são jovens, são de outros espaços. E aí jogo essa pergunta um pouco de como que é isso, né? E como que a gente pode avançar nesse lugar? Porque a gente vem de um momento em que a gente pensou juventudes enquanto nós éramos, de fato, jovens. E a gente continua nesse percurso, isso é super importante, né? A gente puxar isso. Mas como a gente conseguir trazer para espaços de poder, de fato, e de locais onde, lá no Conjuve, em outros espaços, os jovens mesmo sejam a maioria e que eles possam estar nesses espaços de discussão junto com a gente. Então, um pouco desse cenário que eu tenho visto. Ótimo, Tatiana. Eu vou pegar e puxar um pouco a pergunta também da Ana Carol, que escreveu aqui no chat, né? Ela trouxe um comparativo do PISA. Em 2018, 50% dos jovens que estudavam em escolas de classe média alta esperavam encontrar uma educação para a carreira na escola, e nas escolas de classes mais baixas, só 5%, né? E aí a gente sabe essa desigualdade, ela trouxe, né, surreal essa discrepância, e ela pergunta o que vocês consideram que seria um lugar adequado para oferecer esse tipo de apoio aos jovens. Então, eu vou pedir para cada um dos debatedores falar 2 minutinhos, a gente já está estourado no tempo, e eu vou começar pelo Murilo, que na outra rodada não falou, e depois a gente passa a bola, tá bom? Tá bem. Não, é tudo muito amplo, né? Sempre essa discussão. Mas eu acho que a gente não pode perder do ponto de vista que a gente está no momento de retrocesso sobre esse tema, né? E já era difícil, né? O Fundo Nacional de Juventude, a gente já discutia e não conseguia ter força naquela época, com muita mobilização para discutir isso, né? Então,
é um tema muito, muito complexo, né? Então, a gente não pode perder do ponto de vista que o tema precisa ter mais visibilidade ainda. Ele perdeu visibilidade, já não tinha muita, né? Então, existem muitos projetos, existe muita articulação sendo feita, ela precisa se tornar mais visível, precisa ter financiamento de fato. Eu acho que as entidades têm um papel fundamental nisso, né? Discutir esse tema, mas a agenda não terminou. O estatuto é só uma questão para a gente não perder do ponto de vista. É um marco legal que institui a nossa política, né? Ele não é um plano nacional de juventude, ele não dá meta para o país, ele não se compara com os planos setoriais que o Brasil tem, né? O que nós queremos? Eu acho que essa é uma das questões que o movimento juvenil não pode perder, e os gestores e o conjunto né, dos atores do movimento não pode perder do ponto de vista, né? Qual é o Brasil que a gente quer nos próximos 10 anos, independente de quem estiver no governo, né? Então, essa foi uma das coisas que a gente não conseguiu concluir nessa etapa dos marcos legais, né? Então, assim, o Brasil vai reduzir os índices de mortalidade no jovem negro enquanto, né, em que período de tempo, e aí vamos construir mecanismos para isso, vamos estimular, né, vamos instituir o fundo, vamos instituir outros mecanismos de parcerias com o setor empresarial, com o setor privado. Então, como se constrói metas, né, que orientem políticas? A gente quer construir o protagonismo juvenil, é importante apoiar, mas as iniciativas, eu acho que elas são as fundamentais, mas elas têm que estar linkadas, as pessoas têm que construir uma identidade, e essa é uma das outras provocações também, né? Esses movimentos juvenis, um conjunto de temas, pautas que vão se organizando, o quanto eles se referenciam na política de juventude, o quanto eles se enxergam nisso que a gente lutou bravamente para construir, para sustentar hoje, para minimamente manter, né? Então, é um tema difícil, é um tema em disputa, né? A gente está vendo as coisas, né, serem demolidas, né? Lá em 2010 a gente falava, não queremos que entre no tema junto com família. Hoje nós estamos no Ministério da Família, né? Então, é uma visão assim. Os direitos estão, né, em xeque. O Sistema Nacional de Juventude, esse ano, só para dar um exemplo, se tirou, né, no decreto, se mexeu no sistema e tirou a previsão orçamentária de Estado e município para política de juventude. Então, agora basta ter um conselho de juventude e um órgão gestor, que a gente sabe que isso é um canetaço, né? Não significa nada de política. É um decreto do prefeito, um decreto do governador, diz que está fazendo política de juventude, né? Não tem meta, não tem previsão orçamentária, não tem nada de ação sendo construída de fato. Então, eu acho que a gente não pode perder do ponto de vista da bandeira, né? De pressionar. Eu acho que as coisas não acontecem do nada, a gente já tem isso muito claro. Dá um exemplo, claro que numa magnitude muito maior, mas quantos de nós estamos discutindo o Fundeb nesse ano? Muitos que, inclusive, não tínhamos nem acúmulo, né, específico sobre financiamento da educação. Virou uma pauta nacional de movimento progressista, né? Então, a gente não pode perder esse ponto de vista que tudo é disputa política, né? A gente faz a construção, a gente constrói na ponta, a gente vê as coisas acontecerem, mas a disputa política ela é fundamental, né? Ela é estratégica. Não tem como a gente construir nada, nenhum projeto, e ficou bem nítido isso para nós nesse último período, sem perder a dimensão da disputa de valores maior, né, onde vai estourar sempre no elo mais fraco, né? Todos os estados e municípios entraram numa agenda de diminuir o tamanho do estado. Qual é o primeiro órgão, primeira secretaria que se corta? Juventude, né? A lógica das caixinhas, a lógica de que, bom, isso aqui a gente nomeia depois um assessor jovem, né, descolado, que faz política de juventude. Então, a gente tem que construir de fato saber de fato que esse tema não acabou, ele persiste, né? Tem uma agenda importante que nós temos que manter, né? Eu acho que o tema dos benefícios é fundamental, ele não é estratégico, né? Falar em minha entrada, mas a gente apanhou tanto por causa desse tema, tanto, né, por causa para instituir meia entrada para jovem de baixa renda, para instituir que tem que ter 2 assentos gratuitos em ônibus interestadual, que a gente sabe que no ponto de vista macro isso não tem uma significância, né, estrutural, mas a gente apanhou tanto e isso tem uma dinâmica simbólica, eu acho, e ele não funciona de fato, né? Do público a gente atingiu bem pouco. Não, só para concluir, do público a gente atingiu bem pouco, então eu acho que isso não é algo que a gente tem que perder do horizonte, né? Tem muita coisa que a gente tem que assegurar ainda. Obrigado. Ótimo, Bruno. Desculpa, tem que ser, né, o guardião do tempo, que a gente tem uma agenda cheia. Tiago, abrir esses 2 minutinhos para encerrar, por favor. Ok. Acho que uma grande questão, né, é como é que a gente estimula. Acho que a provocação foi maravilhosa. Eu vou dar o exemplo que eu tive quando eu estava na presidência do Conselho Estadual. Havia uma certa pressão para que eu continuasse na gestão seguinte, como vice. Naquela famosa, e eu falei, não, gente, a gente precisa primeiro seduzir novos atores para participar do conselho
E mais, nós precisamos saber que esse conselho de fato seja representativo. Eu visualizo uma grande crise de representação em todas as esferas, inclusive nos próprios conselhos. Eu vou dizer aqui do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro. A gente precisa ampliar esse debate para além das juventudes partidárias, que é fundamental que elas participem, que elas estejam lá, mas precisamos seduzir outros jovens que não fazem parte dessa dinâmica para construir junto. Então, acho que é uma provocação. Eu já disse que essa é a minha última gestão do Conselho Nacional de Juventude, também estou encerrando, vou pendurar as chuteiras no que tange a participar desse espaço de poder e vou continuar construindo os bastidores, seduzindo e estimulando os novos jovens a participar desse processo. É fundamental que eles participem. Ótimo, Thiago. Boa provocação. Bruna, então você fecha aí nosso debate. 2 minutinhos rapidinho, por favor. Vamos lá. Gostei muito da pergunta da Tatiane e eu acho que ela dialoga exatamente com o que a gente mais falava, né? Cultura política. A gente vive num país onde há uma velha cultura política, tanto na direita quanto na esquerda. A direita, a perspectiva de renovação da direita é herança, e a perspectiva de renovação da esquerda é não renovação. É a política do quadro histórico, é assim, para você ser candidato, né, muitas vezes no campo dos movimentos tradicionais, você tem que ser um quadro. Então, as pessoas comuns, é como o primeiro emprego. Existe um paradoxo na participação política no Brasil, que é como se fosse o primeiro emprego. Se ninguém assinar sua carteira, você nunca vai ter experiência. Então, é preciso renovar essa cultura política de pensar, pessoas comuns também podem ser lideranças, também podem nos representar, sabe? A tia do bairro e o jovem da escola também pode. Agora, o que a gente precisa é estimular a imaginação política deles e nos deixar estimular pela imaginação política que ele já tem. Então, por isso que eu retomo novamente esse lugar das narrativas, de pensar essas possibilidades de se imaginar, de se autodefinir, já que a gente não pode atacar a objetividade de maneira tão estrutural, fazer ações que lidem com a subjetividade dessa juventude. E o mais importante, como bem falou o Thiago, essa questão de enxergar a juventude como protagonista e como parceira, é que esses jovens e essas pessoas e os setores marginalizados têm muita tecnologia social para viver, inclusive, na escassez. E nós precisamos dessa inventividade da juventude negra, periférica, nordestina também, porque pensar a questão do território é fundamental, viu, gente? Pensar aí os investimentos, a filantropia, pelo amor de Deus, gente. O Brasil desperdiça o Brasil. Sabe, o norte, o nordeste é pura potência. A turma está inventando de equipamento, de pia pública na rua até de aplicativo. E ficando tudo assim, com a rebaba, com as migalhas do eixo. Pelo amor de Deus, é preciso repensar essa distribuição territorial de recursos. Então é isso, vamos beber dessa fonte. Eles têm mais a nos ensinar do que a gente a eles, se brincar. Com certeza. A gente só precisa dar a ferramenta. Exato. Obrigada, gente. Obrigada a você, Bruna. Obrigada a todos. Acho que foi uma discussão muito rica. A gente podia passar aqui à tarde. Eu estou cheia de perguntas. Anotei um monte de coisa que eu queria perguntar, mas realmente o tempo é muito escasso. Vou passar agora para o Ricardo de volta, que a gente vai ter uma segunda fase agora dessa conversa para falar um pouco dos andamentos da RT, né? O que a gente vai fazer agora em conjunto, não mais esses espaços só de fórum, né? De discussão. Ricardo, pode ir, por favor. Obrigado, Bruna. Obrigado, Murilo. Obrigado, Thiago. Foi sensacional, assim. Muito obrigado mesmo. E uma pena a gente ter pouco tempo, né, Mari? Mas é isso. A gente vai para essa segunda fase agora. Vocês fiquem à vontade, se quiserem acompanhar, enfim. E a gente vai discutir um pouco, conectando esse debate, um pouco o futuro aqui da rede, né? Então, a ideia agora, a dinâmica, é a gente falar um pouco, a gente vai expor um pouco para vocês esse contexto do que a gente está pensando. Em seguida, a gente vai convidar a Dani Saraiva, que é líder do Going, né, na United Way Brasil, para apresentar um pouco do resultado deles. O que a gente está pensando, que hoje o Gustavo falou mais cedo, juventudes é o segundo tema em que mais se investe, né, no Brasil, segundo o censo GIF de 2018, superando cultura, né, que historicamente era bastante volumoso, e a ideia é dar um salto, né, de coordenação de esforços, né, e pensar em como a gente
não repete esforços, né, de como a gente atua e ilumina essas lacunas, né, que a gente está, inclusive, discutindo encontro após encontro, a gente está olhando, olha, tem isso aqui, além desses temas aqui, tem mais esses outros temas. Como é que a gente ilumina isso, observa esses déficits de investimento na agenda de juventudes, e como a gente pode atuar na influência de políticas públicas conjuntamente, como o Thiago bem trouxe aqui, né? E a ideia para a gente possibilitar e desenvolvendo nesse sentido, seria a primeira coisa se enxergar como rede, né? Se enxergar a partir desse ponto, né? Desse lugar, como a gente está na rede, o que cada um está fazendo, né? Enfim, fazer um mapa. E foi uma grata experiência ter visto o esforço que a United Way fez, né, no processo de construção do Going, há poucas semanas, né, de mapeamento, né, de construção coletiva, e da rede se enxergar como uma rede, como um espaço coordenado, né? Então, a ideia é a gente, a partir disso, né, se julgar impertinente, aí Mari, Marcelo, Gustavo, né, fiquem para a gente iniciar essa conversa, e a partir disso a gente construir um mapa, fazer um mapeamento, né, análogo ao que o Going fez e o que a Daniela vai nos apresentar aqui, para a gente dar os próximos passos, né, saber como a rede se organiza para se reforçar, coordenar, enfim, e melhorar aí o impacto do investimento social. Mari, Marcelo, Gustavo, vocês querem acrescentar alguma coisa antes da gente passar para a Dani? Acho que não, Ria, a gente já está com tempo, eu acho que é isso, né? É só a gente agora transicionar de um espaço, de um fórum de discussão para a gente começar a construir coisas em conjuntos mesmo, né? Então, em conjunto, como é que a gente faz isso? E acho que a experiência do Going aqui, que a Dani vai apresentar, é bem rica para a gente pensar caminhos, né? Então, só esse adendo, mas podemos seguir. Legal. Então, Dani, é contigo. Tá bom, gente. Obrigada pelo convite. Eu falo aqui, né, que a Mari e o Ricardo são super GOIN também, então eu falo no lugar de coordenação do GOIN, né, já que esse é o meu lugar de fala, mas a Mari e o Ricardo podem responder também do lugar de grupo gestor de GOIN, enfim, lugares diferentes aí, mas que totalmente importante também o papel deles nesse processo, tá? Eu vou falar bem rapidinho e trazer bem foco e fico à disposição depois, não vou falar quem eu sou, né? Não sou especialista de juventude, venho desse lugar de colaboração de alguns anos aí me batendo para ajudar as pessoas a colaborarem e trabalharem de forma mais sistêmica. E o GOIN tem esse objetivo, né? Ele nasce com esse objetivo Ele nasce nos Estados Unidos há alguns anos atrás, tem já 10 anos de caminhada com essa metodologia de impacto coletivo e ele passa a ser uma rede global em 2018 e ele vai se espalhando, né? E ele chega no Brasil, a United Way foi escolhida, foi um parceiro, ele chega no Brasil, mas com foco em São Paulo. O GOI tem muito foco territorial e é uma crença, né, que a gente precisa trabalhar o sistema no território para depois conseguir emergir aprendizados para outros lugares, tá? Então, a United Way foi escolhida para ancorar esse processo e é daqui que eu falo. Depois eu passo isso para vocês, mas o nosso papel é catalisar as mudanças sistêmicas. Por que São Paulo, né? São Paulo tem muita coisa acontecendo, é um dos critérios de escolha do GOI, onde tem muita coisa acontecendo com a juventude, e foi um dos primeiros mapeamentos que a gente fez, assim, bem alto nível, tinham 130 organizações, a gente falou, nossa, só trabalhando não só na juventude, que a nossa pauta não é juventude, o nosso sistema é inclusão produtiva de jovens em vulnerabilidade social, então é muito importante isso também, que a gente delimita o nosso sistema, né, porque a juventude, ela é muito ampla, então assim, então a gente, nosso
recorte e contribuição está nesse lugar e de olhar a juventude de 15 a 29 anos, em um programa muito alinhado às ODS, então um programa de 10 anos aí que vem com apoio global de várias organizações e chega no Brasil, né, com apoio do Movimento, da Coca-Cola, do Instituto Coca-Cola, da Fundação Animax, a Century, Telefônica e JP Morgan. A gente trabalha 6 pilares, né, bem complexo, assim, mas são 6 pilares que a gente fala do impacto coletivo. Eu vou falar bem, que eu acho que é a questão de vocês aqui, né, de ilustrar a colaboração local, e também vou falar um pouquinho do Convocar para Agir, né, convidando também, né, quem quer vir junto com o GOIN, tá nesse sistema de inclusão produtiva. Então, como é que a gente, eu vou trazer muito rápido tudo isso, e como é que a gente opera, né? A gente tem vários níveis, então a gente começou a delimitar quais são os níveis. Tem um ecossistema que é maior, né? Tem gente aqui, tem gente por aí que está fazendo muita coisa boa de inclusão produtiva que talvez esteja chegando, vai chegar, que é essa zona que a gente chamou cinza. E todo esse ecossistema, ele se permeia, que é um sistema vivo, né? Quem trabalha com sistema sabe que é vivo, a gente entra e sai, né? Então a gente vai mudando, mas a gente tem alguns núcleos, né? A gente parte da United Way, né? De lá que eu parto do núcleo branco, depois eu amplio e tenho esse grupo gestor, que é como se fosse a minha governança, da onde o Movimento, a Mário e o Ricardo participam. Um dele é o meu primeiro colaborativo, o meu primeiro, né, as minhas primeiras dúvidas, os meus primeiros combinados. E depois, junto com eles, eu tenho mesas... Ai, gente, desculpa aqui fazer coisas... Eu tenho mesas temáticas, que são as estratégias que essa rede ajudou a construir. Nem todo mundo dessa rede vai participar dessa mesa, nem todo mundo na mesa participa do grupo gestor. Então, cada um vai escolhendo onde vai fazendo sentido pessoal, organizacional, participar nesse sistema, né? E a gente tem bem forte um conselho de jovens, na verdade eles já pediram para eu mudar, eles se chamam Núcleo Jovem, não é conselho, eles não gostam desse nome de conselho. E agora a gente está formando um comitê de equidade, que também opera, né, como uma instância aí. E o que acontece quando a gente chegou, né, começar a trabalhar num ecossistema que é onde o GIF mais tem... onde mais tem investimento, né, onde os dados mostram, onde tem muito acontecendo, onde o jovem, e a gente vê uma problemática enorme em uma geração, a grande geração da juventude, que a gente vai ter uma virada de pirâmide geracional. Então a gente começa, como é que a gente trabalha essa rede nesse universo tão imenso, né? E aí a gente começou com esse mapeamento de 130, a gente começa a conversar com algumas, convida para os workshops, e a gente fala assim, e aí, cada um atua num lugar, né? E como é que a gente vê a jornada do jovem? E a gente começa, com pesquisa e dado, a entender que a grande divergência das jornadas dos jovens, principalmente, né, de vulnerabilidade social, está nas transições. E muitas das organizações trabalham em fases desses jovens, né? Como é que a gente vai criando essa ponte, se esse é o nosso papel de articular esse sistema e essa rede? Então, primeira coisa, a gente falou, vamos visualizar, né? Quem a gente chama e que participa dos workshops, vamos visualizar onde eles estão, né? E aí a gente, com essa visualização, a gente ajudou, a gente mapeou, né, quais são as grandes, né, pensando assim, a jornada, lógico, de um jovem de periferia tem muita coisa divergente, a gente adoraria que fosse uma jornada, né, como de outros jovens que não estão nesse lugar, mas supostamente a gente passa por um ensino médio, básico, depois médio, depois superior, essas são instâncias que deveríamos passar numa jornada, né? Depois a gente tem programas de formação, ensino profissionalizante para alguns, ensino superior para outros, a outros vão direto para o estágio, para uma intermediação laboral, para um emprego, outros vão para o empreendedorismo, seja ou não empreendedorismo, né? Uma geração de renda. E aí a gente tem uma rede de apoio também, né? Tem muita rede de apoio da cultura, nos territórios, tem gente fazendo pesquisa, tem um grupo enorme de advocacy, inclusive o GIF se coloca nesse lugar.
E é isso, né? A gente olhou para tudo isso e quando a gente se dá conta, eu não sei o que vocês que ainda não olharam essa jornada, eu falei, nossa mãe, quanta coisa está acontecendo. E quando a gente foi olhar para o sistema, junto com os jovens, com essas 60 organizações que estavam com a gente desenhando essas estratégias do GOIN recentemente, a primeira pergunta é o que a gente sente e o que veio assim muito forte de um jovem. Somos uma rede, mas a gente não atua como rede. Então, é isso que a gente ficou, né? Voltando aqui, será que a gente é mesmo a rede, né? Independente da descoberta, a gente está se chamando de rede, GOIN. Ai, gente, desculpa. Meu computador está travando, tem muita coisa aberta. E a gente começa a olhar e se dá conta e fala, putz, parece uma rede, um jovem, né, que está com a gente, co-construindo, que para a gente é importante, ele não é beneficiário, ele é co-construtor dessa jornada. E ele fala, nossa, quanta coisa, parece uma rede, mas vocês não estão atuando em rede porque a gente jovem não está tendo esse apoio na nossa vida. Então, ficamos com essa mensagem, ainda estamos nesse processo de construção e o mapeamento nos ajuda a olhar, a gente tem outros mapeamentos da própria jornada do jovem, num outro material, das divergências, né, onde a gente está perdendo os jovens, né, mas é muito nessas transições, essas flechinhas de transições, é onde tem as grandes perdas de jovem. Né? E a gente foi descobrindo, né? Tem 8 nessas organizações que estavam com a gente, só dessas 60, tinham muitas trabalhando em ensino médio técnico, 9 trabalhando em ensino profissionalizante, 19 em estágio, 11 em programas de formação, 4 em empreendedorismo, 13 organizações que atuam direto ou 4 com programas de empreendedorismo, que é formação de empreendedorismo, 10 com serviços de apoio. Então, tem um universo aí que volta a mensagem, né? Que se fala que é uma rede e que o jovem precisa de uma rede e que não atua como rede. Então, é isso. O nosso papel é, a partir dessa rede, convocar essa rede para agir de forma mais colaborativa, mais conjunta. Não é um trabalho fácil, eu falo, é muito fácil a gente co-criar junto, ter ideias, mas agir juntos, né? Na minha experiência assim, de 10 anos de colaboração, é muito mais difícil. Então, assim, é muito fácil cada um ter o seu projeto, como o jovem falou, nossa, quanta coisa, mas cada um lá no seu quadrado. Quando a gente junta, a vida de um jovem é só uma e ela tem uma trilha. Então, como é que a gente olha isso de forma mais coordenada? Então, essa é a minha provocação, tá? No nosso convocar para agir, a gente agora vai agir, a gente escolheu com o grupo Alavancas de Agir, né? O nosso universo que já é juventude, São Paulo, inclusão produtiva, que embrulha tudo isso, é enorme. Então, a gente precisa escolher onde agir. O nosso projeto não é de advocacy, não é só de mobilização. A gente é um projeto que atua, né, que a gente quer juntar as pessoas para atuar junto na colaboração e no olhar sistêmico. E a gente escolheu, né, 5, a gente já tem 2 iniciativas sendo pilotadas em nível muito pequeno esse ano, que são iniciativas de inclusão na economia digital. Com muitos desafios, não estou falando que é fácil pilotar alguma coisa conjuntamente com marcas diferentes, com agendas institucionais, quando passa para o Agir, passa para a agenda institucional. E agora a gente começa, né? Agora a gente lança nessa sexta e vai convidar daqui a 2 semanas, a gente começa um trabalho de uma prototipagem nesse ano de projeto de vida e orientação para o mundo de trabalho. Acho que teve uma coisa do PISA aqui que falaram, um dado que tem muito a ver. Eu já falei, nossa, esse é um super dado que sustenta, porque todo o nosso projeto tem base em evidência. Sustenta da necessidade de se articular melhor essa área. E a segunda área que a gente vai começar a trabalhar, que a gente está chamando mesa de trabalho, né, que são as estratégias, é empresas mais inclusivas. Ano que vem a gente trabalha empreendedorismo e participação cidadã e atuação em rede mesmo. Essas 2 mesas, essas estratégias são faseadas, estão 2 esse ano e 2 ano que vem. O Equidade e Inclusão Produtiva é uma mesa transversal, é um comitê, então ele começa um trabalho inicial, ele inicia o trabalho também daqui a 1 semana.
E acho que é isso. E aí a gente tem essas fases aí de como a gente está trabalhando. Então, esse ano, o nosso projeto é muito esse mapeamento do ecossistema. Então, a gente tem muito dado, depois a gente vai passar, a gente vai fazer um evento agora inicial que eu vou convidar vocês também, que sustentam a necessidade desse olhar mais sistêmico, porque a gente olha a quantidade de coisa que está sendo feita, muita coisa boa, mas por que a gente ainda não está tendo os resultados que a gente precisa? Então, a nossa hipótese é que a gente precisa trabalhar em rede. E a gente, né, nessas mesas, a gente começa a desenhar um programa mesmo, né, trilhas para a gente começar a intervir em 2021, ainda no nível de protótipo. A gente tem muito aprendizado no trabalho colaborativo que precisa ser feito, com os jovens no centro, eles estão com a gente tem um núcleo jovem, a gente está sempre expandindo ele, para depois a gente poder usar essas palavras que, né, que quem está trabalhando, quem está financiando tanto gosta, que é acelerar, escalar e tal, mas a gente precisa gerar o aprendizado do trabalho primeiro. Então é isso. E aí queria convidar quem quer me conhecer mais, assim, estou super disposta, né? Parte do trabalho em rede é da gente estar conhecendo quem está também nesse ecossistema, quem está trabalhando com sessão produtiva. A gente vai ter agora uma primeira, a gente tem várias pontas desse sistema e a gente fica sempre preocupado como une. E uma dessas pontas muito importantes desse diálogo são as próprias empresas, né? Muitas empresas falam que querem trabalhar com jovens, realmente a gente quer, então vamos entender e dialogar, né? Qual é a dificuldade, o que o jovem também sente e trazer alguns elementos aí, né? Com nossos parceiros, a Sempre, a Unicef e a Arimax. E é dia 6, né? A gente também vai divulgar aí no GIF, já mandei para isso sair, mas eu deixo aqui, né, o convite aí para vocês e o meu e-mail e essa minha provocação e um pouco do que somos no GOI. Acho que é isso, gente. Obrigado, Dani. Excelente, sensacional. Realmente a engenharia sensacional. Então, eu acho que fica essa questão, né, bastante forte. A gente vê recorrentemente que somos uma rede, mas não atuamos como rede, né? Eu acho que essa é uma provocação central e acho que era importante entender, né, esse lugar da gente se enxergar como um ecossistema e verificar em que ponto estamos atuando como ecossistema ou não, né? Então, acho que um ponto de partida para a gente poder fazer uma atuação conjunta é saber em que estado estamos, né? E aí a proposta da gente construir esse mapeamento conjunto do ISP, né, em relação às juventudes, para a gente qualificar essa atuação, dar esse salto de qualidade, né, visto que a gente já investe bastante, né, proporcionalmente, né? E aí abro para um debate para a gente construir juntos aqui, dar esse ponto de partida juntos, né? Posso fazer um adendo também, Ri? Acho que o convite agora é a gente realmente se engajar, né, nesse processo, né? Que eu acho que a gente veio num espaço de engajamento mais de discussão e agora é engajar realmente, como a Dani mostrou, e a gente construir algo que nos permita pelo menos entender em que pé estamos como rede, né? Onde está cada organização, qual a sua atuação, quais são os gaps, quais são os espaços de colaboração. E aí a gente pensar caminhos para uma colaboração mais assertiva, né? E aí atuar mais em rede. Então, acho que agora, né, a gente estourou um pouco o tempo, mas acho que o convite é realmente a gente começar um processo mais de engajamento, né? A gente sabe que a pandemia trouxe uma série de dificuldades para o trabalho, né? Tá todo mundo muito correndo, mas a gente construir isso, a gente vai propor um modelo prévio, depois a gente vai abrir isso para vocês discutirem, mas acho que é bem importante que a gente comece a caminhar nesse sentido, porque como a gente discutiu aqui, os problemas são sistêmicos, a gente vai precisar atuar em rede para conseguir resolvê-los, né? Então, a gente precisa realmente caminhar nesse sentido. Então, acho que essa é a provocação agora da gente se engajar nesse processo, né? Eu acho que o produto que a Dani apresentou do mapa da jornada da inclusão produtiva é muito claro de onde a gente quer chegar a princípio com a rede para abrir esses caminhos de atuação, né?
Mário, eu também preciso ir, mas a minha provocação é sempre assim, como é que a gente se visualiza, não precisa ser aquela visualização, mas eu acho que a gente fica falando do nosso lugar de fala, mas como a gente visualiza, né? Um visualizar ajuda a gente a entender qual é a jornada da juventude, mas onde cada um está e como a gente pode, até geograficamente no Brasil, né, já que aqui tem, como a gente pode atuar mais conjuntamente no território, né? Fico pensando que não só juventude, mas imagina o ideal seria a gente atuar primeira infância e juventude, aí a gente teria essa mudança que a gente quer ter. Mas como vamos começar do começo, cada um escolhe um sistema para atuar, né? O nosso inclusão produtiva é São Paulo e já é super complexo, então eu acho que se visualizar o que cada um está fazendo, se reconhecer, até saber, né, como é que, né, a quem ir, onde está. Tipo, a Tatiane falou, estou em Campinas, trabalho, tenho essa agenda, um pouco que eu escutei, falei, pô, que legal, tá, né, assim, eu acho que já é um começo apenas, é um ponto de partida, tá? Para a gente foi esse o lugar. E preciso ir, vou mandar, porque eu tenho que correr, estou numa outra reunião aqui, de reunião em reunião, mas deixo aqui mando a apresentação e fico à disposição para ajudar nessa construção, tá? E eu acho também que tem uma coisa, para onde a gente vai e como, porque eu acho que assim a gente pode decidir, ou por exemplo, se articular para ações conjuntas, projetos especificamente, ou ações de advocacy, ou os dois, mas como é que essa rede vai querer atuar? Eu acho que isso é muito importante para a gente poder dar, como a Mari falou, dar o próximo passo, que é o passo da ação. Eu acho que no momento ele é o mais importante. acho que só também somando aqui, no primeiro encontro da rede, a gente fez um certo elogio mesmo, né? No encontro lá na Oi Futuro, a gente, junto aos presentes, a gente colheu algumas informações sobre os projetos de juventude pelas organizações que ali estavam. A gente sistematizou e mandou até por e-mail para vocês. Então, um certo mapa caseiro, né, feito por nós, o GIF, assim, de frentes em que as organizações ali do primeiro encontro atuavam. A gente até tem e enviamos para vocês por e-mail, né? A ideia agora é dar um segundo passo mais aprofundado, mais detalhado, né? Com um pouco mais de riqueza de detalhes nessa investigação, de modo aqui em duas frentes. Gerar aproximação onde há sinergia entre alguns de vocês e até sabendo que a gente está tratando essa rede por rede de juventudes, né? Sempre no plural e compreendendo as multifacetas aí desse público, né? Identificar e buscar iluminar aspectos da juventude que não estão sendo trabalhados pelo campo, né? Então, tem esse duplo viés, esse trabalho que a gente está querendo desdobrar aqui enquanto rede e também assumindo esse papel, esse passo como um passo intermediário também, né? Um passo intermediário projetando 2021 de modo que a gente consiga gerar mais aproximação entre os atores da rede e mais incidência nas lacunas onde esse processo identificar que nós temos com juventudes. Então, é muito um convite mesmo para vocês, um chamado para vocês participarem. Eu gostaria de colher impressões para vocês aqui, rapidamente, quem as tiver. Senão, nós também vamos estruturar isso para mandar por e-mail para vocês. Mas acho que é um pouco esse o próximo passo intermediário, projetando 2021 dessa rede. Acho que daí a gente consegue... tem pessoal falando comigo no chat aqui, né? A gente trilha um caminho em 2021. Deixa eu ver aqui. Ana. Acho que o Leal levantou a mão aqui. Acho que ele quer fazer uma contribuição. Leal? Eu só queria aproveitar um pouco isso, né? Acho que reiterar alguns desafios e aproveitar um pouco das falas que foram trazidas aí no primeiro momento, que eu acho que tem um desafio de mapeamento, né? Na hora que a gente quer realmente operar como rede, né? Você tem o desafio de animar essa rede, de alguma maneira filtrar e depurar toda a informação, então a importância de espaços que sejam complementares, porque nenhum espaço vai ser total, né? A experiência com o GOIN
tem me trazido muito isso, assim, por um lado, uma excelência, assim, e um aprendizado muito grande no sentido de conseguir estabelecer focos e recortes, né, e prioridades para ter uma ação, né, que seja mensurável e tudo mais, todo o esforço, eu acho que tem assim, o Em Movimento, como é que surge como rede também, se propondo a ser uma ferramenta, né, de articulação e de visualização do campo da juventude, porque entende que existe uma necessidade de uma troca mais rica, né, e dinâmica e profunda mesmo, entre organizações para poder escutar o jovem, construir com o jovem, né, entender enfim, legitimar esse lugar de protagonismo do jovem na construção, né, do que diz respeito à vida dele no final, mas tem sempre um diálogo intergeracional muito importante, às vezes difícil de fazer, e acho que o Thiago ele trouxe muito bem essa dificuldade, a necessidade de como é que a gente dialoga, então, né, a partir dessas diferentes linguagens, assim. Eu, enfim, lá na Arapiaú tenho acompanhado algumas iniciativas de rede também, como a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agronegócio, virou um espaço e um fórum para poder transcender num diálogo, num amadurecimento, por exemplo, movimento ambientalista em relação a um projeto de desenvolvimento do Brasil, entendendo que, né, o ambiental não briga com o agronegócio, porque o agronegócio ele pode ser a solução. Como é que a gente, como rede aqui, né, caminha e nessa direção de entender também, né, de refazer as narrativas? Eu acho que muito interessante a perspectiva histórica, né, que o Murilo trouxe, enfim, da conquista, o que é até chegar em 2013, quanto a gente ainda tem para caminhar, né, como foram essas lutas pela educação, né, um movimento de um todos pela educação, como que a gente agora está tentando olhar a juventude de uma maneira abrangente. Isso às vezes é mais difícil, me parece que é um desafio maior, porque parece que você não tem menos foco, mas a complementaridade, né, de redes, do que o movimento se propõe a ser, do que a gente está vivendo no GOIN como recorte, do que esse encontro aqui da rede temática do GIF, né, como que a gente pressiona e trabalha simultaneamente a partir de dados. Eu acho que assim, o primeiro esforço é bom, vamos então levantar as pesquisas mais atuais para a gente poder dialogar com o sistema, vamos dizer, né, e com um governo, enfim, federal que nesse momento em que a gente está, mas que a gente não pode sentar e cruzar os braços e fazer, então a gente vai se basear em dados, mas isso não é suficiente, né? Eu acho que tem um desafio grande aí da gente trocar mais e achar os espaços e o papel de cada natureza de organização dentro desse mapa. Então, mapear e entender a priorização das ações, porque a questão do orçamento é vital, né? Então, a gente aqui está num ambiente onde a gente ainda consegue pensar um recurso privado e uma autonomia em relação ao recurso, né? Quando você pensa a dimensão de transformação para o Brasil, que o recurso, né, dessas organizações representa, ele ainda parece pouco, ainda pode ser pouco ou pode ser otimizado, enfim, mas me parece que tem uma força aí no sentido da gente ir aprofundando a construção de uma narrativa comum, né, de uma visão de longo prazo, que eu acho interessante, por exemplo, do que a gente está vivendo lá no GOIN, essa coisa de você ter um compromisso de 10 anos, né, porque leva tempo para amadurecer esse tipo de interação ou de cooperação, né? Contudo, e tem necessidades e emergências que são para ontem, passam pela infraestrutura, né? Direitos básicos, como é que a gente sai daquela lógica, bom, então agora tem mais direito, então vamos reduzir, né, idade penal. Acho que a gente ainda está dentro disso, mas acho que isso é uma força, né? E entender como que a gente faz curto, né, médio e longo prazo, a partir do diálogo também, então, do diálogo intergeracional, de quem é que está olhando para o orçamento, estão pensando em previdência, reforma tributária, e a juventude dentro de tudo isso, né? Se ela for um problema, vai ser mais difícil. Então, como é que a gente, né, passa sei lá, encampar uma narrativa baseada em dados que mostra o jovem como solução, né? Enfim, algo por aí. Show de bola. Acho que é esse o caminho mesmo. E aí fica o convite para a gente aqui de como a gente engajar, se fizer sentido. A gente queria coletar aqui um pouco mais, reforçando o convite do Gustavo, coletar um pouco mais das impressões de vocês para ver
se faz sentido esse movimento que a gente está fazendo rumo a uma, vamos dizer assim, organização mais firme enquanto rede, né? Então, vamos olhar assim, se vocês tiverem mais observações, para a gente ver se faz sentido, e aí, a partir disso, a gente começa a realizar esse movimento. Eu acho que faz muito sentido a gente atuar em rede, né? Estar em rede. Aqui em Campinas a gente tem uma experiência que a gente tem os parceiros que atuam com a gente dentro do programa Juventudes e que executam em vários eixos diferentes. E a gente está se esforçando para se movimentar em rede, né? Porque eu acho que os resultados que produz são outros resultados. E aí, quando a gente vê a fala que foi trazida no início, né? Que tem alguns desafios que estão lá desde 2010, 2012, 2013 e que não foram superados, assim, e claro que não, mas muitos talvez a gente está em alguma instância andando para trás até. Então, são os mesmos. E eu acho que independente de onde a gente está, claro que eu estou em Campinas, é um cenário menor, tem outras organizações aqui que operam em nível nacional ou nível estadual, mas independente de onde a gente esteja, tem alguns desafios que são e que a gente trabalha, todos nós, se não todos nós, trabalhamos neles, né? A questão da juventude negra, a questão do trabalho decente, enfim, do universo educacional, são coisas que perpassam, se não em todos, na maioria dos projetos e dos programas que estão aqui. Então, a gente poder elencar algumas dessas prioridades e trabalhar conjuntamente, seja no sentido do advocacy, ou seja no sentido da gente se reconhecer com mais profundidade, saber onde um pode complementar o outro, onde já existe uma tecnologia que está dando super certo, que a gente pode compartilhar e fazer isso de maneira mais macro, para obter resultados maiores a um nível nacional. Então, acho que tudo isso é muito importante e faz muito sentido, sim. Legal, obrigado, Tatiane. Eu volto para a relatora. Show, Thiago. Acho que a Ana está perguntando aqui se a ideia é a gente propor algo todos juntos, construir essas pontes. Acho que, Ana, aqui acho que a proposta é a gente construir esse primeiro movimento de mapear, né, de se enxergar como rede, e a partir daí a gente fazer o movimento de atuação conjunta, né, dentro do que a gente encontrar ali, dentro do que a gente encontrar nesse mapa, né? Então, acho que nesse primeiro momento fazer enfim, coletar com vocês aqui qual é o sentido que vocês enxergam numa proposta de se enxergar como rede, de fazer esse mapeamento, né? E aí, claro que temos essas questões, esses efeitos positivos colaterais, né? Que é a gente fazer essas conexões bilaterais, que é que a gente adensar as conexões entre os membros da rede, etc. Mas acho que a gente está pensando também um pouco além dos contatos bilaterais, a gente olhar mesmo o panorama da rede, olhar mesmo a arquitetura da rede, né? Acho que um pouco essa ideia, como a Tatiane falou, ela está em Campinas, mas ela está trabalhando com questões que a Bruna estava falando ali em Salvador, né? Então, é um pouco enxergar essas múltiplas dimensões, assim, né? E, Ricardo, acho que só complementando você, acho que a ideia é que a gente consiga, a gente tem várias instituições, a gente tem instituições atuando em várias frentes. Acho que é importante, enquanto rede, é a gente entender o que nos une, qual é o nosso ponto de convergência. Nada é excludente, né? Nada será excluído, mas a gente precisa entender qual é aquele ponto que para onde nós convergimos para a gente poder fortalecer a ação ali. Porque todo o resto, qualquer outra ação será complementar, né? Não menos importante, mas ela vai alimentar e ela vai se alimentar desse trabalho em rede. Por isso que por isso que eu falei, seja através de projetos, é um caminho, através de um alinhamento para advocacy, se a gente entende, e a gente já tem mais ou menos esse cheiro, né? Aonde as instituições investem, quais são as causas dessas instituições que estão aqui,
mais ou menos elas convergem, né? Juventude, educação, trabalho, ela meio que passa por aí, mas todos esses temas, eles se somam. Não tem como você trabalhar um e não olhar para o outro, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para essa rede e entender qual é a aptidão dessa rede maior. E aí a gente fortalecer essa aptidão e todas aquelas ações que estão um pouco mais, vou chamar de periféricos a esse tema central, né? Elas virão numa soma e elas serão somadas também por esse grande movimento. O fato é que, com essas instituições juntas, com essa capilaridade que nós teremos em Campinas ou qualquer outro lugar do país, e com a força institucional que essa rede vai carregar, eu não tenho a menor dúvida de que a gente é capaz de mudar muita realidade. Mas acho que é importante a gente enxergar qual é a aptidão dessa rede, né? A Eliane perguntou aqui quais seriam os próximos passos. Bom, a partir dessa discussão aqui, a gente vai sistematizar isso, né? Macerar isso, ruminar isso, e a gente procurar os caminhos. A gente vai pesquisar os caminhos para voltar para vocês com uma proposta com um parafuso um pouco mais apertado, né? Então, acho que pouco os próximos passos. Tinha esse caráter mesmo de escuta com vocês, na verdade, né? E como eu disse, essa é uma etapa, enfim, intermediária de uma projeção de trabalho que a gente vê para 2021 da rede, né? Então, como na minha primeira fala eu estava celebrando a recorrência de presença de vocês nos 4 encontros, a partir de agora a gente começa a pensar em outras possibilidades de desdobramento do trabalho, mais interconectados entre nós. Mas a partir disso a gente entende também que precisa de uma visualização mais bem delineada do trabalho de vocês com juventudes, seja enfocando de um lado cultura, seja de um lado educação, olhando apoio a organizações e coletivos de juventudes, né? Todo esse amplo espectro que ronda juventudes, tem isso mapeado, consolidado. Todos nós aqui, ou vocês pelo menos, todos vocês aqui conhecem bem as realidades da juventude, portanto, conseguirão, a partir do produto, visualizar onde que há gargalos de atuação do setor, né? Isso pode iluminar, apontar caminhos para quem eventualmente deseja cobrir esses gargalos e, naturalmente, também gerar conexões, aproximações entre vocês, até clusterizando, né? Nossa, aquela fundação ali não tinha identificado que poderia ser um potencial parceiro no meu projeto de cultura com juventude. Me aproximar lá, né? Aquela outra organização aqui tem esse trabalho com ensino médio, acho que faz sentido com o projeto que eu tenho aqui, também vou conectar. Então, esse engendramento que a gente vê por meio desse trabalho. E esse trabalho, ele não tá apresentado aqui com vocês nas linhas de projeto, está apresentado como uma proposta geral para ver, e a gente colhendo um pouco de percepções, se faz sentido a gente seguir nessa linha, porque daí a gente vai fazer processos de escutas com vocês, naturalmente, imagino, enviar surveys para vocês responderem sobre a atuação de vocês em juventudes, né? Então, talvez esse é um pouco dos próximos passos mais concretos, assim, embora iniciando isso com a estruturação do projeto. Então, acho que já teve também, à primeira vista, assim, nesses contornos mais passados aqui para vocês, estou entendendo que há alguma sinergia, embora em tempo ainda de colher outros comentários por vocês. Eu acho que encaminhar esse lado das surveys e do aprofundamento, desse mapeamento, né? Concretizar um mapa, de alguma maneira, um pouco que o Goin apresentou ali, foi assim, um mapa dentro da rede que eles puderam compor, né? Vamos dizer assim, a gente está integrando isso. Vejo isso como complementar aqui com outras naturezas de trabalho Sim. também, né? Eu acho que isso pode ser um bom, né? É um passo necessário, assim, para a gente, na minha cabeça, de alguma forma, entender essa resultante do que esse grupo aqui já né? Aqui um pouco do que a gente comentou na última vez que eu pude estar, porque no último mesmo eu não pude, infelizmente.
Mas para articular, eu acho que o advocacy, né, num primeiro momento, saber como é que a gente fortalece as principais causas, né, que tem a ver com isso e dar sentido para esses periféricos que estão lastreados num movimento maior, vamos dizer assim, né? E aí as bilaterais serão necessárias para que ações concretas possam acontecer, porque tudo em bloco a gente nunca vai conseguir fazer, né? Eu acho que isso é desnecessário, né? Na verdade, e pouco operativo. Mas ter clareza do mapa, do para onde estamos indo, para onde estamos e para onde queremos ir, né? E se fortalecer como uma voz, vamos dizer, que pode se unir a outras vozes, né? A movimentos de base, enfim, de educação, né? De inclusão produtiva e tudo, é muito bom. Acho que eu também só queria contribuir com uma coisa que a gente podia pensar mais para frente, mas lá no GOI a gente trouxe muitos jovens para participar. Então, acho que em algum momento a gente também deveria trazer os jovens para participar também de uma rede de juventude. Cíntia, isso é central para a gente. Acho que a gente tem buscado, a Mari falou isso, assim, acho que a primeira coisa que eu lembro da Mari falando foi de que a gente tinha que trazer o jovem para o debate, para protagonizar o debate, e a gente tem feito isso. Acho que isso é irrenunciável, assim, né, na nossa... E funcionou super bem no Going, né? Foi muito legal isso no Going, né? Super. E eles falam muito disso, né? Que eles querem participar, que eles querem estar junto, que eles querem ocupar os espaços. E eu acho que a gente tem responsabilidade nisso, de promover esse espaço, um espaço seguro para eles participarem, né? Um espaço realmente de escuta mesmo. Mas massa, só para... De alguma maneira a gente ainda é sintoma do complexo, né? Super, Ricardo. É super importante. Até onde eu sei, tiveram convidados, tem juventude, vem abastecendo a discussão, né, na parte temática, enfim, nessas introduções, mas bem ou mal as organizações ainda têm uma transformação para viver, né? Eu acho que a gente faz nossos esforços lá no Em Movimento, tem uma cultura toda a ser trabalhada. Eu acho que isso por exemplo, é um aspecto interessante de respeito à rede GIF, do ponto de vista interno, a gente, entre nós, do que eu digo, a troca entre as organizações. Eu acho super legal poder trocar mais e compartilhar experiências nesse aspecto. E um outro é como é que a gente comunica, né, como rede para o mundo, e aí, super importante ter a instância de participação, de escuta dos jovens aqui, apesar das organizações, na sua maioria, ainda estarem sendo tocadas, né, pelos outrora jovens, né? Os jovens mais velhos. Sempre jovens. Jovens há mais tempo, eu prefiro. Super. Legal, gente, obrigado. A gente ultrapassou aqui uns 30 minutos do nosso tempo, mas acho que valeu muito a pena a gente ter discutido bastante, amadurecido bastante isso com vocês. Agora a gente volta com essa missão, animados aqui, com essa adesão incrível. E aí a gente volta com vocês já com o projeto já mais, o Megazord mais já montado. Tá bem? Gente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Mari, pela mediação, Marcelo, Gustavo, Thiago, que incrível você, cara. Já sou seu fã, já tinha prestado atenção em você, agora sou seu fã. Obrigado. Muito obrigada, pessoal, todo mundo pela participação. Ficamos muito felizes com o engajamento. Aí também. Agora é construir, né? Obrigadão mesmo, gente. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima, hein? Até a próxima. Mandamos notícias. Massa.